Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 22 de abril de 2021 e vou explanar um pouco sobre alguma coisa que poucas pessoas às vezes dão a devida importância a respeito de eu estar sempre dizendo que esse movimento LGBTQIYGWXYH Sigma, esse negócio, ele não é um movimento em paralelo que depois se misturou ao feminismo. Não, ele é direto, subproduto direto do feminismo. Não existia esse movimento antes. Simplificadamente dizendo, vamos falar do movimento gay, já deixando de lado a questão lésbica, transexuais, essas coisas. O movimento gay é um subproduto do feminismo. Não é uma coisa que existia antes e que se incorporou. E você tem que verificar isso principalmente pelo uso da palavra gay. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada nesse desenho aqui. Esse desenho, ele deve ser da década de 50. Eu achei umas referências no YouTube colocando uma data bem antiga, da década de 40. Não tenho certeza se é tão antigo assim não. Mas eu vi ele quando eu era pequeno, na década de 70. Ele deve ser 50, 60. E qual que é o nome desse desenho? Esse desenho se chama The Gay Ants. As formigas gay. O que é gay? Alegre. Nesta época, a palavra gay não tinha essa conotação que tem hoje. Gay é basicamente divertido, engraçado. E aí começou a ser utilizado com esse outro sentido. E aí nós tivemos uma coisa interessante. Olha aqui, no Brasil nós temos esse quarteto de humoristas, Os Trapalhões, que foi muito famoso nas décadas de 70 e 80, menos nos 90. E hoje só sobrou um ou dois deles ainda na ativa, nem sei se ainda estão. Até um tempo atrás o Renato Aragão, que é o Didi, estava trabalhando ainda. E eles fizeram, em 1982, lançaram uma marchinha de carnaval. Infelizmente eu não achei o vídeo, mas a música é essa aqui. Ai, corretora, a vida do machão. Ai, que loucura, mudei de opinião. Sou liberado, sou dono do meu nariz. Sou rapaz alegre, muito mais feliz. Ai, corretora, a vida do machão. Ai, que loucura, mudei de opinião. Sou liberado e dono do meu nariz. Sou rapaz alegre, muito mais feliz. Carreguei saco nas costas. Pois bem, do que eles estão falando? Com rapaz alegre, feliz, é uma coisa assim divertida, descontraída. Eu vou linkar um texto meu aqui que eu tenho sobre Os Trapalhões. É bem importante que leiam, para dar uma noção de algumas coisas bem complementares a esse vídeo. É importante apontar coisas que o pessoal mais novo, principalmente o pessoal abaixo de 30 anos, até os abaixo de 40, mas principalmente os mais novos, às vezes não tem noção do tanto que muita coisa que hoje parece ser novidade já foi largamente abordado em décadas pregressas e abordado com mais sensatez, inclusive. Eu sempre tive uma dimensão progressista na maior parte da minha vida, de abraçar algumas causas mais liberais. Um dos motivos que eu me tornei conservador também é porque essas pautas passaram muito do limite. Elas tinham uma certa razoabilidade até um determinado ponto, mas chegou a um nível assim, de insanidade pura. Então não tem mais como apoiar, tem que fazer oposição. Mas é até uma coisa que eu preciso colocar. Apesar de eu ter essa dimensão conservadora, eu não apoio esse tipo de repressão sexual com ninguém, não. Se o cara quiser seguir, é problema dele. Nesse sentido, eu sou tranquilo. O problema não é esse. O problema é transformar isso em bandeira política, né? Essa ideia de gay chegando ao Brasil, mas ainda tentando ser traduzida. Tentado fazer uma tradução. Inclusive, nessa época gerou até um certo problema, né? Porque meninada não podia dizer que estava feliz porque a gente chamava de gay, né? Só que no mesmo ano, o humorista Jô Soares, que muita gente mais recente hoje só conhece ele daquele programa de entrevistas, né? Que é o Jô Soares 11h30, mas ele teve um programa humorístico que perdurou décadas na Rede Globo. E este personagem aqui foi o responsável pela introdução do conceito gay no Brasil. Então, prestem atenção. Isto é um caso para o Capitão Gay! É o defensor das minorias, e é sempre contra as tiranias. É avião, passarinhos e rabicho.
ou se parece mais com outro bicho. É o Capitão Gay. Gay, gay. Capitão Gay. Capitão Gay. O Jô Soares chega até a explicar o significado de gay. O que quer dizer esse tal de Capitão Gay? Capitão Gay! Capitão Gay! Sossega, Sueli. Gay quer dizer alegria, euforia. Eu sou o primeiro super-herói gay, alegre, da história em quadrinhos, entendeu? Pessoa. Portanto, aí está. Foi colocado no imaginário popular brasileiro o conceito de gay. E foi bom que tenha utilizado o conceito em vez de tentar traduzir. Porque em inglês você vai ter a palavra gay, mas também a palavra happiness, né? Que se traduz por felicidade, o joy, alegria. E passar a traduzir gay como feliz, alegre, não ia prestar, ia gerar confusão. Foi melhor mesmo incorporar o termo gay nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele alterou de sentido nos Estados Unidos, era uma palavra assim a mais, né? Então observa o ponto. Essa própria ideia desse conceito de gay, ele é recente historicamente. Ele surge daí nessa década de 70, no final da década de 70 para 80. Pelo menos ele se populariza. Antes disso, na homossexualidade masculina, não tinha essa noção de gay. Entenda uma coisa, a homossexualidade sempre existiu. Ela sempre se manifestou de diversas formas, mas na maioria das vezes, ela sempre se manifestou de uma forma masculina. Uma forma até viril. Uma forma que hoje você diria cissexual. Ou seja, um homossexual, mas de postura cis. Eu não vou mostrar não, mas procura obras de um artista finlandês. Eu não lembro direito o nome dele, mas ele ficou conhecido como Tom da Finlândia. Procura Tom of Finland. É um artista que faz desenhos homoeróticos extremamente másculos. Tem até um filme sobre ele. E esses desenhos dele são sempre homens muito bem fisicamente avantajados, homens grandes, visual muito másculo. Claro que fica já um pouquinho mais assim homossexualizado, né? Porque tem essa postura clara de que já levanta esses aspectos da homossexualidade, mas não são exatamente gay, não no sentido tradicional de gay. Pelo contrário, são aqueles homens assim com roupas de policial, soldado, marinheiro, todos fortões, em cenas assim que são até um pouco controversas, porque muitas delas retratam violência sexual, né? Violência homossexual. Então esse camarada, ele representa relativamente bem uma noção de homossexualidade anterior que era mais dominante. A gente fala muito sobre essa questão da homossexualidade até em civilizações antigas. Na maior parte do tempo era uma homossexualidade frequentemente máscula. Eles não tinham esse comportamento efeminado, ou pelo menos esse tipo de categoria não tinha. Existiam os homossexuais efeminados, sempre existiu também. Mas nota que isso aí é aquela questão que a terminologia de hoje permite distinguir, né? Uma coisa é você ser homossexual, outra coisa é você ser transexual, você ser efeminado, ter uma postura feminina. É bem diferente. E as coisas são claramente dissociáveis, isso aí demonstra. Então o que estou colocando? Que esse movimento que a gente tem hoje, que vem resultar nesse amálgama de siglas aí que inclui que antes era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Aí resolveram colocar o lésbicas como mais importante, aí LGBT, teve essa bizarrice aí. Eu já não levo a sério ninguém que fique utilizando essa terminologia da forma como ela está mais em moda atualmente, que é LGBTQIA+. Eu não sei por que perdem tempo, porque esse negócio vai mudar daqui a pouco também. Já propuseram umas aí muito mais complicadas e isso não vai parar. Mas o que eu quero colocar é que o movimento gay nesse sentido não é um movimento de homossexualidade espontâneo. Ele é um resultado direto do feminismo. Por quê? Porque o homem, nesse caso, em especial o homem homossexual, precisa ser feminilizado, efeminado pelo movimento feminista. Por mais que ele tenha esse discurso de diversidade, de abranger uma série de coisas, é muito mais interessante feminilizar o homem. O que eu vivo falando? O feminismo é, antes de tudo, um movimento antirreprodutivo. Sua principal função, do ponto de vista daqueles que o financiam,
sempre foi a contenção da reprodução. Desse ponto de vista é relativamente fácil de entender, porque, bem ou mal, um homem homossexual másculo, ele ainda pode ser atraente para a mulher, afinal é masculinidade. E de repente, daí o cara pode descobrir, chamando a atenção de uma mulher, o cara pode descobrir que joga nos dois times, né, que é agente duplo. Agora, um homossexual efeminado, a mulher hétero não sente nenhuma atração para um homem efeminado, não tem possibilidade. Então, quanto mais os homossexuais forem efeminados, para o feminismo é melhor. Por outro lado, também é interessante para o feminismo cooptar parte dessa virilidade homossexual também, porque ele precisa disso. É interessante ter braços fortes, literalmente falando, nesse movimento. Porque, frequentemente, os homens que apoiam o feminismo, além desses gays que já são efeminados mesmo, muitos desses homens feministas são psicologicamente castrados. E muitas vezes menos másculos. Então é interessante ter essa parte também, um tanto mais máscula, mais homossexual. Até porque também isso facilita muito a inserção. É mais fácil, evidentemente é mais fácil você inserir uma estética gay no universo homossexual do que no universo hétero. Existe alguma relação, pelo menos. E além do mais, para efeito simbólico, é interessante ter essa questão do homem homossexual viril, como o guerreiro. O Capitão Gay, você consegue levar a sério um super-herói gay? Não, mas você pode levar a sério um super-herói que é homem másculo, mas que seja homossexual. Aliás, se você estiver assistindo a nova série da Disney, Falcão e o Soldado Invernal, tá na cara que estão querendo insinuar um relacionamento homossexual ali entre o Sam e o Bucky, né? Uma série que, comparado com a anterior, WandaVision, tá bem fraca. WandaVision foi maravilhoso. Mas tá melhorando agora, né? Ainda mais que esse episódio promete trazer de volta o Steve Rogers, né? Aliás, eu tô pensando seriamente em comentar mais detidamente sobre esse hate com relação àquele novo Capitão América, que eu tô achando bizarro. Mas tá bem claro, esse episódio de amanhã promete. Tá bem claro que estão tentando colocar alguma coisa. Não sei se vão ter coragem de levar as vias de fato, acho que não. E por aí até volta àquele ponto. O sonho deles seria colocar um personagem efetivamente, personagens homossexuais, claramente, de forma assumida. Seria um grande ganho. O feminismo de segunda onda surge na década de 60. Nessa segunda onda não tinha essa dimensão mais ativista, gay, em lésbica. Surgiu também umas derivações de feminismo amazônico, de separatismo lésbico, mas eles foram contidos, eles foram jogados para escanteio naquele tal de feminismo radical, né, que é o feminismo sincero. E o feminismo se apresentou como uma outra coisa, como um movimento de emancipação, como um movimento de defender direitos, e não aquilo que ele de fato é, que é, antes de tudo, um movimento antirreprodutivo, antifamília, antipatriarcal, anti-relação heterossexual. Então, esse processo que vai resultar na terceira onda, ele dá nessa virada de 80 para 90. Essa terceira onda, ela se consolida mesmo na década de 90 e ela explode basicamente por causa da internet, né? Mas, como eu digo, sempre disse, é uma extensão da outra. Eu não acho que nem sequer justifica fazer uma separação entre eles tão rígida quanto é, por exemplo, a diferença entre a primeira e a segunda onda, que é radical, extrema. O da segunda para a terceira não é. Tem vídeos que tratam exatamente disso. E aí está um exemplo. É que essa ideia de movimento gay é uma coisa que surge, que leva a essa terceira onda. E essa ideia não surge espontaneamente das organizações de militância homossexual orgânicas, aqueles que realmente existem por si só, que se organizaram espontaneamente. Isso não é espontâneo. Isso é uma engenharia social, que vem de cima para baixo, para cooptar com outros propósitos. Isso que nós temos hoje, movimento LGBT, XP, EPYK, essas coisas todas, isso é feminismo, que evoluiu, claro, para reforçar essa dimensão. E basta você observar esse processo histórico do próprio uso da palavra gay para que isso fique claro. Eu tenho 49 anos. Eu vivi um tempo onde essa palavra ninguém nem falava. Aqui no Brasil a gente não conhecia. Ela foi introduzida em um determinado momento. E com essa nova significação, com esse processo
Inclusive também eu vi o surgimento de outras coisas, eu vi o surgimento do conceito de machismo até, né? Que também tinha um significado diferente. E tudo isso foi sendo transformado ao longo do tempo para significados bastante divergentes. O propósito primordial do feminismo dos seus financiadores é a antirreprodução, mas assim, talvez não menos importante, a militância contra a própria estrutura fundamental, cultural da sociedade, que é o patriarcado. Mas as coisas estão intimamente ligadas, porque o patriarcado é o que faz a devida regulação da sexualidade. E dentro do patriarcado, a reprodução se dá de uma forma mais estável e se dá convertendo uma população, esse simples crescimento populacional, em famílias mais sólidas e mais estáveis. E as plutocracias em questão, que financiam isso, sabem que todo o poder realmente está no sangue. Famílias estáveis, famílias fortes, elas conseguem desafiar até mesmo forças muito maiores. Você vê essas famílias, famosas máfias, né? Que são muito bem organizadas. Elas são muito mais fortes, por exemplo, do que essas quadrilhas de traficantes brasileiras que não têm essa dimensão familiar. Pega essas máfias italianas. Elas são bem organizadas porque elas são instituições familiares rígidas, com direito de herança, passando liderança de pai para filho, onde você às vezes congrega uma vasta família inteira numa rede de operações que, além de ter atividades legais, né, claro, também tem atividades ilegais, uma coisa reforçando a outra. O grau de fidelidade, isso é tal que eles criam uma rede de poder extremamente forte. E é assim que foi ao longo de toda a história. Redes de poder familiares, dinastias, reinados, assim que funciona. E hoje as plutocracias é a mesma coisa, são dinastias familiares que vão passando de geração em geração. E para eles consolidarem seu poder na sociedade, uma das coisas mais importantes é desmantelar as ordens familiares das classes mais baixas. É uma coisa que o pessoal costuma levantar muito como um bom exemplo disso, é que, por exemplo, em contexto de escravidão, as famílias dos senhores sempre foram bem organizadas, bem regulamentadas. E dentro dos escravos não tinha regulamentação nenhuma, cada um fazia o que queria. Não tem como você fazer frente a esse poder de dominância sem famílias bem estabelecidas. Então você ataca tanto essa dimensão da família tradicional, que é a família patriarcal, não tem outra. E patriarcal não é porque o homem oprime a mulher porcaria nenhuma, não. É porque o homem se responsabiliza pela paternidade. Ele assume a paternidade, ele assume a responsabilidade pelos filhos e pela mãe daqueles filhos. Ao mesmo tempo se ataca a reprodução. Porque veja só, se fosse uma simples questão de atacar a reprodução, bastaria você intensificar a moralidade e melhorar as condições econômicas. Porque, infalivelmente, quando as condições econômicas de uma sociedade melhoram, os índices de reprodução baixam. E especialmente dentro de famílias devidamente estáveis, com certa força moral, você vai evitar a gravidez indesejada, a gravidez adolescente. E você conteria essa disseminação desenfreada. Só que você fortaleceria famílias. Isso não basta. E é claro, numa sociedade já com forte desenvolvimento de métodos contraceptivos, toda uma cultura já desde cedo de prevenção e em especial incentivando o aborto, você consegue conter as taxas reprodutivas mesmo sem essa devida regulação colocada pela família. Então o ganho é duplo: conter a população e enfraquecer as famílias na base, enquanto as famílias dos plutocratas continuam lá firmes e fortes, íntegras, estáveis. Você simplesmente nem ouve falar em separações nesses grupos, nesses status socioeconômicos. Apesar de que tem, mas é bem mais modesto. Na verdade, eu penso que começou claramente com o objetivo antirreprodutivo, mas aí se percebeu o potencial dessa dimensão antifamília e que foi aproveitada, e depois, posteriormente, o potencial de se sabotar a mobilização de organizações de trabalhadores e até mesmo dar um golpe meio que fatal na própria proposta socialista, né? Esse movimento gay que nós temos hoje, que veio resultar nessa amálgama de LGBTQ, não sei o que lá, isso é criação feminista. Isso surge na década de 70 para 80, já fomentando a terceira onda do feminismo. Você vê que não existia, não se usava esse termo gay nesse sentido anteriormente, passou a ser usado. Você vai encontrar, inclusive,
homens com nome, a palavra gay no nome, antes de ter essa conotação, que gerou um certo constrangimento posterior, né? Tem um filme com Ben Stiller que explora essa questão, porque ele tinha um sobrenome que acho que era Gaylord. E ele escondia o sobrenome por causa disso, né? Então você tem esse desenvolvimento, esse processo que foi alterando o significado dos termos e que foi tentando cooptar para si esses movimentos homossexuais orgânicos que hoje ficaram reduzidos a quase que inexpressão. Eles não têm mais voz na mídia, porque esses movimentos originalmente não são feministas, eles são até mesmo hostis ao feminismo. No começo houve muito problema, muita resistência desses movimentos. Para poder cooptá-los, o feminismo teve que criar esse mecanismo aí dessa identidade gay, né? Tanto que hoje acho que o representante maior dessa homossexualidade viril original talvez seja o Jack Donovan. Aliás, leiam o livro do Jack Donovan, O Código dos Homens, é excelente, um livro brilhante. O cara é realmente... E ele é um homossexual, mas ele não gosta de... Ele repudia a palavra gay, porque eles não são efeminados, eles são másculos. Uma coisa que aquele programa Zorra Total da Globo ironizou naquela figura do Pete Bicha. Aquilo ali é verdade. Tem uma estética homossexual extremamente máscula, extremamente viril. E interessa ridicularizar essa estética, sim. Porque a ideia é feminilizar. E feminilizando, você enfraquece o homem. Por quê? Porque se você feminiliza um homem, ele não vai ter aquela vantagem da mulher que é seu potencial reprodutivo. Que grande parte da força das mulheres está no seu potencial reprodutivo e na sua feminilidade em si, enquanto elas são mulheres. Aí eles podem usar efetivamente dessa feminilidade como um modo de força social e psicológico. Mas quando você aplica isso ao homem, ele não ganha nada, ele só perde isso. Então interessa enfraquecer esse conjunto de homens que, apesar de não serem heterossexuais, também não são gays. Então você percebe essa jogada, essa engenharia social em um dos seus muitos níveis e que permite até umas leituras curiosas, porque houve uma época que se chamava também homossexuais de transviados, é daí que vem a palavra viado. Não tem nada a ver, porque o fato daquele tipo de animal ungulado lá, os servos, que tem aquele jeitinho, não, a palavra deve de transviado. Só que essa palavra também é mais antiga e também passou por um processo. Antes ela significava apenas uma coisa alterada, degenerada. No Brasil, aquele filme com o James Dean, o Rebel Without Cause, que fez muito sucesso na época. Ele se chamava originalmente Rebelde Sem Causa, né? Ele foi exibido no Brasil com o nome de Juventude Transviada. Mas depois a palavra transviada assumiu essa conotação que depois ia virar gay. Inclusive gera até uma confusão, né? Porque esse trans fica parecendo coisa de transgênero, mas não tinha nada a ver. Era o transviado no outro sentido, né? Esse resultado que nós temos hoje dessa confusão toda aí, nesse processo de engenharia social, onde o movimento que se finge de representativo, na realidade não fala por quase que ninguém. A maioria das mulheres não são feministas, elas têm mais mulheres antifeministas do que feministas, e o feminismo diz que fala pelas mulheres. E eu te digo também, a maioria dos homossexuais não é gay. Apesar de que tem alguns que são. Esses que estão dentro da militância são militantes cooptados por essa mentalidade, mas a maioria dos homossexuais não está interessado nessas pautas. Esse movimento também não fala pela maioria deles. Quer ver um exemplo claro que eu vivo dizendo? Vive falando aí que a pauta de adoção de crianças é uma pauta cara aos homossexuais. Mentira! A maioria esmagadora não está nem aí para essa pauta, não quer saber disso. Esses homossexuais viris, por exemplo. E eu digo isso dos que eu conheci. Eu e minha esposa fomos simpáticos a essa causa. Nós frequentamos padrinhos de casamento nossos. A gente tem dois casais homossexuais como padrinhos de casamento. Teve um certo contato. Bicho, absolutamente ninguém a gente conheceu estava interessado em adoção de crianças. Existem muitos casais lésbicos com criança. Por quê? Porque geralmente é um filho de uma delas, quando tinha um relacionamento hétero, que depois assume relacionamento lésbico e leva essa filha junto. Então você vai ter muitos casais com filhos. Mas esses dispostos a adotar, principalmente casais de homens gays dispostos a adotar, numericamente é absolutamente insignificante. Tanto que até eu me equivocava em dizer que isso podia ser um tipo de solução para a questão de abandono de crianças. Não, não é. A quantidade de casais héteros tentando adotar é maior que a quantidade de crianças disponíveis à adoção. E nesse grupo aí, os homens gays, que existem também alguns interessados em adoção, mas eles são insignificantes.
não faria diferença se todos eles, todos os que quisessem de fato adotar sua criança, não faria diferença nenhuma em termos perceptuais, não daria para perceber. Então o que nós temos é isso, um movimento de engenharia social cooptando para si uma espécie de liderança, onde a maior parte das pessoas que ele finge representar não está interessada, e a mesma coisa, provavelmente você pode dizer de todos esses outros, até mesmo dos transgêneros, né? Que sempre teve também essa figura do travesti, que muitas vezes não é homossexual, é um travesti hétero, às vezes tem essas questões todas aí misturadas. Nesse sentido, o movimento tem que aceitar essa diversidade de experiências, né? Só que ele tenta reduzir tudo a uma causa, um elemento único, e esse elemento é falso. Por isso que existe tanta divergência, tanta briga interna, porque não tem como comportar tantos fenômenos distintos dentro de um movimento único, coeso, com um interesse único. Não funciona. Aí tem essa bagunça toda aí. E o mesmo se aplica a essa questão do movimento negro. O movimento negro, claro que existe um histórico de movimentos de direitos dos negros independente, mas ele foi totalmente cooptado pelo feminismo. Hoje ele também, esse movimento negro que tem expressão, ele é feminista também. Totalmente absorvido, que falsifica completamente a sua estrutura. Então nós temos esse processo de engenharia social aí, extremamente artificial, apoiado por totalidade das elites financeiras, todos os bancos, grandes órgãos de mídia, mega empresas, e que não representa originalmente nenhum tipo de movimento efetivamente orgânico, espontâneo, que surge realmente da vivência popular. Eu fico por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 22 de abril de 2021. Muito obrigado por sua atenção.